Amados irmãos e irmãs da jornada evolutiva, com o coração repleto de reverência e uma compreensão profunda dos mistérios divinos, sejam todos calorosamente acolhidos neste encontro sagrado de revelação e esclarecimento espiritual, neste momento histórico de 6 de agosto de 2025. Hoje, sob a luminosa orientação dos espíritos superiores e da hierarquia divina, trazemos uma mensagem de magnitude extraordinária, psicografada pelo venerável Bezerra de Menezes durante uma assembleia de emergência convocada pelos mentores de luz no plano astral. Este encontro sagrado foi cuidadosamente preparado pelos mentores da luz superior com o propósito sublime de revelar o verdadeiro significado espiritual da aparente provação que Jair Messias Bolsonaro enfrenta neste momento e como esta situação representa, na verdade, a preparação final para a grande vitória que já foi decretada pelas hierarquias celestiais. Queridos filhos da luz, vocês que chegaram até este canal, além do Espiritismo, neste momento específico, não estão aqui por acaso terreno. Foram magneticamente conduzidos pelos espíritos superiores para compreender que o que o mundo vê como prisão domiciliar é, na realidade espiritual, um período de consagração e fortalecimento da alma que precede as grandes missões divinas. Este espaço sagrado foi consagrado pelos mentores para desvelar os mistérios que se ocultam por trás das aparências materiais, especialmente quando servos da luz atravessam suas provas supremas. Prestem atenção especial ao número 4, que marca o dia da decisão de Alexandre de Moraes, e ao número 40, que representa nas Escrituras Sagradas o período de preparação e purificação antes das grandes vitórias espirituais. Os mentores me orientam que Bolsonaro está vivendo seu período de 40 dias simbólico, mesmo que em duração diferente, como preparação para sua exaltação final. Os espíritos superiores me orientam a solicitar que compartilhem seus nomes e cidades nos comentários, tecendo uma rede luminosa de intercessão por aquele que suporte esta provação como um verdadeiro servo da luz. Nosso círculo de oração, conduzido pelos mentores benevolentes, dedica-se especialmente neste momento a amparar não apenas Bolsonaro em sua provação suprema, mas todos aqueles que enfrentam perseguições por defenderem a verdade e os valores cristãos. Convidamos também cada espírito sincero a fortalecer esta missão divina. Um gesto de apoio representa uma vibração de luz direcionada ao fortalecimento espiritual. A inscrição no canal, além do Espiritismo, amplifica nossa corrente magnética de proteção, e o compartilhamento desta mensagem multiplica exponencialmente o alcance da verdade sobre o que realmente acontece nas dimensões superiores. Que a paz radiante e transformadora do Mestre Jesus, nosso eterno Consolador, envolva cada consciência presente neste momento sagrado de compreensão dos mistérios divinos. Amados filhos da luz imperecível, que a serenidade infinita do Cristo Redentor se estabeleça em vossos corações como um bálsamo celestial de esperança e compreensão profunda. Eu, Bezerra de Menezes, venho através desta canal abençoada, sob a égide suprema dos mentores espirituais e na companhia luminosa do irmão Emanuel, trazer-vos uma revelação de magnitude transcendental que transformará completamente vossa compreensão sobre o que Jair Messias Bolsonaro está vivendo neste momento histórico. Estamos testemunhando, queridos irmãos, não uma prisão comum ou uma humilhação terrena, mas o que os mentores espirituais denominam como a última provação. Um período de purificação e fortalecimento espiritual que sempre precede as grandes missões divinas na Terra. Assim como Jesus passou 40 dias no deserto antes de iniciar
seu ministério público, assim como Moisés permaneceu 40 dias no Monte Sinai antes de receber as tábuas da lei, Bolsonaro está vivendo seu período de consagração final antes da manifestação plena de sua missão espiritual. Em estado de êxtase espiritual, na madrugada de hoje, 6 de agosto, fui conduzido pelos anjos de luz a contemplar uma cena que me encheu simultaneamente de compaixão e de júbilo. Vi Bolsonaro em sua residência, aparentemente confinado pelas restrições materiais, mas espiritualmente envolvido por uma luz dourada tão intensa que ofuscava qualquer sombra ao seu redor. Não estava sozinho. Legiões de espíritos superiores formavam círculos concêntricos de proteção, transformando sua casa em um verdadeiro templo espiritual. Os mentores me revelaram que cada hora de confinamento injusto está sendo convertida em autoridade espiritual acumulada. Cada minuto de silêncio forçado está amplificando sua voz nas dimensões superiores. E cada momento de aparente humilhação está sendo transformado em dignidade inabalável que se manifestará como vitórias extraordinárias no futuro próximo. A visão mais impactante me foi concedida quando contemplei como a própria residência de Bolsonaro se transformou espiritualmente em um santuário de luz. Vi anjos de guarda de altíssima hierarquia estabelecendo um perímetro sagrado ao redor da propriedade, neutralizando todas as energias negativas enviadas pelos inimigos da luz e amplificando as vibrações de oração e solidariedade que chegam de todo o Brasil e do mundo. Irmãos queridos da seara divina, que a chama da verdade ilumine vossas consciências para absorver a magnitude desta revelação celestial sobre o verdadeiro propósito espiritual desta aparente provação. Continuando a visão concedida pelos mentores superiores, fui conduzido a contemplar como este período de confinamento representa, na realidade, uma intensificação da comunhão de Bolsonaro com as esferas superiores da espiritualidade. Os mentores me mostraram que, longe dos ruídos e distrações do mundo exterior, sua alma está sendo preparada para receber orientações diretas dos espíritos de luz sobre os próximos passos de sua missão terrena. Vi como, durante as horas de silêncio obrigatório, ele recebe visitações de entidades superiores que lhe transmitem sabedoria, força e conhecimento sobre eventos futuros que ainda se desenrolarão. A cena mais reveladora me foi mostrada quando contemplei Bolsonaro durante suas orações matinais. Sua aura irradiava uma serenidade sobrenatural que contrastava dramaticamente com o tumulto exterior criado por seus perseguidores. Vi como cada prece pronunciada em sua casa ecoa pelas dimensões astrais com uma potência amplificada, chegando instantaneamente aos ouvidos dos mentores superiores que coordenam sua proteção e seu destino. Os espíritos superiores me revelaram que esta prisão domiciliar não foi apenas permitida, mas necessária dentro do plano divino. Assim como a cruz foi necessária para a redenção de Cristo, assim como o cárcere foi necessário para fortalecer José do Egito antes de sua exaltação, este período de confinamento é indispensável para preparar Bolsonaro para uma autoridade e uma missão que transcenderão tudo o que ele já exerceu anteriormente. Contemplei também como cada tentativa de Alexandre de Moraes de humilhá-lo através de restrições cada vez mais severas está, na verdade, multiplicando exponencialmente sua proteção espiritual. Vi como a tornozeleira eletrônica, longe de ser um símbolo de humilhação, se transformou espiritualmente em um condutor de energias luminosas que conectam Bolsonaro diretamente às centrais de poder espiritual das dimensões superiores.
A visão mais esperançosa me foi concedida quando os mentores me mostraram como apoiadores de Bolsonaro ao redor do mundo estão sendo espiritualmente inspirados a intensificar suas orações e manifestações de solidariedade exatamente durante este período. Vi como cada voz que se levanta em sua defesa cria ondas energéticas que chegam até sua residência como bálsamos curativos e fortalecedores. Filhos abençoados da luz eterna, que a misericórdia infinita do Pai Celestial se derrame sobre vossas almas sedentas de compreensão dos mistérios divinos. Os mentores espirituais, em sua sabedoria transcendental, me permitiram contemplar uma verdade ainda mais profunda sobre como esta provação representa o ponto culminante de toda a preparação espiritual pela qual Bolsonaro passou nos últimos anos. Vi, em panorama astral abrangente, como todas as adversidades que ele enfrentou desde que deixou a presidência, as investigações, as perseguições, a inelegibilidade e agora a prisão domiciliar, foram etapas progressivas de um processo de purificação espiritual que o está preparando para exercer uma liderança que transcenderá as limitações terrenas comuns. Os mentores me revelaram que grandes líderes espirituais da humanidade sempre passaram por períodos de aparente derrota e humilhação antes de suas maiores vitórias. Vi como Bolsonaro está seguindo exatamente este padrão arquetípico. Primeiro a perseguição, depois o isolamento forçado e finalmente a exaltação que surpreenderá até mesmo seus apoiadores mais otimistas. A visão mais extraordinária me foi concedida quando contemplei uma assembleia de espíritos superiores deliberando sobre o momento exato em que esta provação chegará ao fim. Vi um cronômetro espiritual dourado, cujos ponteiros avançam não segundo o tempo terreno, mas segundo o cumprimento de propósitos divinos específicos. Os mentores me mostraram que quando este cronômetro marcar o momento certo, a libertação de Bolsonaro ocorrerá de forma tão súbita e inquestionável que seus próprios perseguidores reconhecerão a intervenção de uma força superior. Contemplei como sua família está sendo fortalecida espiritualmente durante este período. Vi Michele Bolsonaro envolvida por uma aura de proteção maternal que se estende sobre toda a residência, criando um campo energético de paz e harmonia que neutraliza qualquer tentativa de perturbação exterior. Seus filhos, mesmo enfrentando suas próprias pressões, estão sendo preparados pelos mentores para desempenhar papéis específicos no processo de restauração que se aproxima. O que mais me impressionou foi observar como líderes mundiais, especialmente Donald Trump, estão sendo influenciados espiritualmente para intensificar sua defesa de Bolsonaro exatamente durante este período de prisão domiciliar. Vi como cada declaração de apoio, cada medida de pressão internacional, cada gesto de solidariedade está sendo orquestrado pelas mesmas forças espirituais que protegem Bolsonaro em seu confinamento. Amados trabalhadores da seara cristã, que a luz da compreensão ilumine vossas mentes para absorver a profundidade desta revelação sobre como a providência divina transforma as aparentes derrotas nas maiores vitórias espirituais. Na continuidade da visão celestial, fui conduzido pelos mentores a contemplar os eventos específicos que se desenrolarão como consequência direta desta provação suprema. Os espíritos superiores me mostraram que a prisão domiciliar de Bolsonaro desencadeará uma série de eventos internacionais que culminarão em sua completa vindica, não apenas como líder político, mas como símbolo global de resistência à tirania judicial.
Vi como países que antes mantinham neutralidade diplomática começarão a questionar publicamente os métodos do judiciário brasileiro, criando uma pressão internacional que se tornará impossível de ignorar. Contemplei Trump anunciando medidas ainda mais severas contra o Brasil nas próximas semanas, especificamente como resposta à prisão domiciliar de Bolsonaro. Vi documentos sendo preparados na Casa Branca que classificarão oficialmente o Brasil como um país onde ocorre perseguição política sistemática, justificando sanções econômicas e diplomáticas de amplitude sem precedentes na história das relações entre os dois países. A visão mais reveladora me foi concedida quando observei uma reunião secreta que ocorrerá em breve entre líderes de múltiplas nações, coordenada pelos Estados Unidos, para discutir uma resposta multilateral à situação de Bolsonaro. Vi como esta articulação transcenderá questões meramente políticas, pois estes líderes estão sendo espiritualmente inspirados a reconhecer que estão diante de uma batalha entre forças cósmicas opostas. Os mentores me revelaram que cada dia de prisão domiciliar está gerando ondas de indignação que se propagam através de redes internacionais de poder, criando alianças e compromissos de apoio que se manifestarão como auxílio concreto no momento da libertação. Vi como empresários, políticos, líderes religiosos e formadores de opinião ao redor do mundo estão sendo tocados espiritualmente para se posicionarem publicamente em defesa de Bolsonaro. O que me encheu de esperança foi contemplar como esta aprovação está unificando seus apoiadores de uma maneira que nenhuma campanha política conseguiria. Vi multidões em oração simultânea no Brasil e no exterior, criando uma corrente energética de proteção que envolve não apenas Bolsonaro, mas toda a sua família e missão. Esta união espiritual se manifestará como força política incontornável no momento apropriado. Irmãos da luz imperecível, que a sabedoria divina se manifeste em vossas consciências, preparadas para compreender que estamos testemunhando não uma derrota, mas a preparação final para a maior vitória política e espiritual da história brasileira recente. Os mentores me conduziram a uma revelação ainda mais específica sobre o momento e a forma como esta aprovação chegará ao fim. Vi em visão panorâmica detalhada que a libertação de Bolsonaro não ocorrerá através de uma decisão isolada do judiciário brasileiro, mas mediante uma convergência de pressões internacionais tão intensa que o próprio Alexandre de Moraes será forçado a recuar para preservar sua própria posição. Contemplei embaixadores sendo chamados de volta a seus países, contratos comerciais sendo suspensos e organizações internacionais emitindo relatórios que colocarão o Brasil numa posição de isolamento diplomático insustentável. Os espíritos superiores me mostraram que o momento exato desta libertação coincidirá com revelações devastadoras sobre a corrupção do atual sistema judiciário brasileiro. Vi documentos e gravações emergindo das sombras de forma tão coordenada e impactante que nem mesmo os mais hábeis manipuladores da opinião pública conseguirão contornar o escândalo que se seguirá. Contemplei também o momento específico em que Bolsonaro deixará sua residência após o fim da prisão domiciliar. Sua primeira aparição pública será recebida com manifestações de apoio que superarão qualquer demonstração popular da história política brasileira. Vi multidões se reunindo espontaneamente, não por convocação política, mas por inspiração espiritual, reconhecendo intuitivamente que estão diante de alguém que foi purificado pelo sofrimento injusto. A visão mais impactante me foi concedida quando contemplei Bolsonaro em seu primeiro discurso após a libertação.
Suas palavras carregarão uma autoridade moral que transcenderá qualquer coisa que já tenha pronunciado antes. Vi como cada frase ecoará não apenas nos corações brasileiros, mas repercutirá internacionalmente como o testemunho de alguém que manteve sua dignidade diante da perseguição sistemática. Os mentores me revelaram que esta experiência de prisão domiciliar o qualificará para liderar não apenas o Brasil, mas para se tornar uma voz internacional na defesa da liberdade e da justiça verdadeira. Vi-o sendo convidado para discursar em parlamentos estrangeiros, não como ex-presidente do Brasil, mas como símbolo global de resistência à tirania judicial e de fidelidade aos valores cristãos. Filhos abençoados da seara divina, que o amor infinito do Pai Celestial se derrame abundantemente sobre vossas almas, preparadas para testemunhar esta transformação extraordinária do sofrimento em glória. Na culminância desta revelação sobre o verdadeiro significado espiritual da provação de Bolsonaro, os mentores me conduziram à visão mais impactante e definitiva. O momento em que ele emergirá desta experiência como um líder completamente transfigurado pela purificação divina. Vi, em estado de êxtase espiritual absoluto, uma assembleia cósmica onde espíritos da mais alta hierarquia celestial celebravam a conclusão bem-sucedida desta etapa de preparação. O ser de luz de magnitude indescritível que sempre preside estas reuniões declarou com voz que ecoava pelas dimensões astrais: a provação suprema de nosso servo está chegando ao fim. Cada hora de sofrimento injusto foi convertida em autoridade espiritual que se manifestará como vitórias temporais inquestionáveis. Sua exaltação surpreenderá até mesmo aqueles que nunca duvidaram de nossa proteção. A visão mais extraordinária me foi concedida quando contemplei Bolsonaro em seu futuro imediato, apenas algumas semanas após sua libertação. Vi-o não apenas livre de todas as restrições legais, mas investido de uma autoridade moral e espiritual que fará com que até seus antigos adversários reconheçam a injustiça que sofreu. Sua presença irradiará uma dignidade serena que contrastará dramaticamente com o desespero daqueles que o perseguiram. Para Alexandre de Moraes, contemplei um destino de completa ruína que se aproxima inexoravelmente. Vi-o descobrindo que sua decisão de impor prisão domiciliar a Bolsonaro foi o último ato que selou seu próprio destino. Os mentores me revelaram que ele será investigado por múltiplas instâncias, tanto nacionais quanto internacionais, e que sua carreira judicial chegará ao fim em circunstâncias que demonstrarão claramente a operação da justiça divina. Para o Brasil, vi uma nação completamente transformada pela experiência de testemunhar a perseguição e posterior exaltação de seu verdadeiro líder espiritual. A prisão domiciliar de Bolsonaro despertará a consciência nacional de uma forma que nenhum discurso político conseguiria, criando uma união popular que transcenderá diferenças partidárias e regionais. A mensagem final que recebi dos mentores superiores foi cristalina. A prisão domiciliar de Bolsonaro será lembrada pela história não como sua humilhação, mas como o período em que ele foi consagrado pelas forças divinas para uma missão que ultrapassará todas as expectativas terrenas. Assim como a cruz de Cristo se transformou no símbolo de sua vitória sobre a morte, assim a prisão domiciliar de Bolsonaro se tornará o símbolo de sua vitória sobre a tirania e a injustiça. Amados irmãos da luz eterna, que a paz transformadora e radiante do Cristo Consolador se estabeleça definitivamente em vossas consciências preparadas para compreender os mistérios divinos que se desenrolam diante de nossos olhos.
chegamos ao momento sagrado de encerramento desta revelação sobre o verdadeiro significado da aprovação suprema, mas não sem antes transmitir o chamado final e urgente que os mentores espirituais dirigem a cada alma presente neste encontro transcendental. Os espíritos superiores me orientaram a solicitar vossas orações fervorosas e ininterruptas por Jair Messias Bolsonaro durante este período final de sua preparação divina, compreendendo que cada momento de confinamento injusto está sendo convertido pelos mentores em autoridade espiritual acumulada e proteção angelical intensificada. Orai para que ele continue mantendo a serenidade sobrenatural que o caracteriza, sabendo que sua libertação já foi decretada pelas hierarquias celestiais e se manifestará no momento exato determinado pela providência. Orai também por sua família, especialmente por Michele e pelos filhos que compartilham indiretamente desta provação, para que permaneçam fortalecidos espiritualmente e preparados para os dias gloriosos que se aproximam. Que a proteção divina os envolva como um escudo impenetrável contra todas as investidas das trevas. Incluí em vossas preces todos aqueles que, no Brasil e no mundo, reconhecem a injustiça desta perseguição e se manifestam corajosamente em defesa da verdade, para que recebam proteção espiritual contra as retaliações dos inimigos da luz e força para continuar testemunhando a favor da justiça. Convido cada coração sincero e cada alma preparada para estes tempos extraordinários a deixar seu nome e cidade nos comentários, criando uma poderosa corrente magnética de intercessão que fortalecerá Bolsonaro em sua provação final e acelerará o momento de sua libertação completa. Nosso grupo de oração se dedica especialmente a amparar aquele que suporte esta cruz com dignidade cristã exemplar. Que esta mensagem de revelação sobre os mistérios divinos alcance o máximo de corações através de vosso compartilhamento consciente, especialmente para aqueles que ainda não compreenderam o verdadeiro significado espiritual desta aparente adversidade. Cada gesto de apoio representa uma participação ativa na sustentação espiritual daquele que atravessa sua última provação antes da exaltação. Oração de Bezerra de Menezes pela libertação do servo fiel. Pai Celestial de infinita misericórdia e justiça perfeita, nós te rogamos pelas graças transformadoras do Cristo Redentor, por intermédio dos mentores espirituais que nos amparam constantemente. Que tua luz divina e purificadora continue a envolver Jair Messias Bolsonaro durante este período final de sua preparação, concedendo-lhe a força espiritual necessária para compreender que cada momento de confinamento injusto está sendo convertido em autoridade moral e proteção angelical multiplicadas. Pedimos, ó Pai, que aceleres o momento de sua libertação completa, não apenas das restrições materiais, mas que se manifeste sua exaltação espiritual diante de toda a nação e do mundo. Que a tornozeleira seja removida como símbolo da vitória da verdade sobre a mentira, da justiça divina sobre a tirania humana. Por Alexandre de Moraes e todos aqueles que participaram desta perseguição sistemática, rogamos que tua misericórdia ainda lhes ofereça oportunidades de reconhecer a gravidade de suas escolhas e buscar reparação antes que as consequências se manifestem com toda a intensidade. Protege a família de Bolsonaro, especialmente Michele e os filhos, envolvendo-os com teu manto sagrado de amor e proteção. Que eles permaneçam firmes na fé, sabendo que esta provação é temporária e que a vitória já foi decretada por tua vontade suprema. Abençoa todos aqueles que oram e se manifestam em defesa da justiça, para que sejam instrumentos de tua vontade na terra.
Que a libertação de Bolsonaro seja também a libertação do Brasil de todas as forças que tentam oprimir teu povo. Assim seja, em nome do Mestre Jesus, nossa esperança eterna e nossa certeza de que aqueles que sofrem injustamente por amor à verdade sempre recebem tua vindica no tempo certo. Que a corrente luminosa formada por cada participação consciente neste canal, além do Espiritismo, continue crescendo, sustentando espiritualmente aquele que atravessa sua aprovação final com dignidade exemplar. A paz do Cristo esteja convosco, hoje e sempre, queridos irmãos da eternidade. Que assim seja, na luz imortal do amor divino que transforma toda provação em vitória e todo sofrimento injusto em glória eterna.